Assim nos diz a santa bendita palavra do nosso Deus. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Até aqui, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos lá mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, queremos te engrandecer e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra bendita que pudemos ler nesse instante. Te agradecemos porque temos acesso a ela, te agradecemos, ó Deus, porque ela está traduzida em nossa língua e podemos lê-la. Te agradecemos porque temos liberdade, ó Deus, de lê-la nesse instante, reunidos todos aqui para cultuar e engrandecer o teu nome. O que nós te pedimos agora, Pai, é que o Senhor nos, de fato, mostre a nós aquilo que o Senhor está falando e nos ensinando nesta noite. Abre os nossos olhos para que vejamos, entendamos, compreendamos o que o Senhor quer nos ensinar. E tendo compreendido, Pai, que pratiquemos para a honra e glória do teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um ditado chinês que diz que pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril inteiro de fel. Pegamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril inteiro de fel. Ou seja, que um pouquinho de doçura faz muito mais do que uma grande quantidade de amargura. E Paulo parece concordar, porque ele age dessa forma. E ele, ao agir dessa forma, também nos ensina a agir da mesma maneira. Nós já vimos anteriormente que Paulo está enviando essa carta a Filemon, e ele fez a sua introdução comum, corriqueira, normal, de uma carta naquela época, dizendo a quem estava mandando, quem era o autor da carta, quais alguns dos assuntos. Ele faz as suas ações de graças, e nós vimos isso anteriormente. E agora Paulo entra diretamente no assunto que ele quer tratar com Filemon. E o que Paulo vai dizer? E o que Paulo vai chamar Filemon a fazer? E ao chamar Filemon a fazer isso, também nos chama a imitá-lo. E esse é o tema do sermão dessa noite. Renuncie a seus direitos pelo amor. Por causa do amor, renuncie aos seus direitos. É isso que Paulo vai chamar Filemon a fazer e vai nos ensinar a fazer. Veja novamente comigo, o versículo 8 diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Diante de todo o amor que Filemon estava demonstrando aos crentes, e Paulo falou isso anteriormente, nós vimos isso nas ações de graças de Paulo pela vida de Filemon. Filemon era uma pessoa que estava demonstrando amor a todos os crentes, a todos os cristãos. Então, diante disso, diante desse fato, diante desse homem que é um exemplo de fé cristã, Paulo pede para que ele demonstre esse amor mais uma vez. Paulo pede para que ele estenda esse amor a mais uma pessoa, a mais um cristão. Mas antes do pedido, Paulo fala da sua relação com Filemon. Paulo primeiro fala da sua autoridade. Ele diz, olha, eu sou de fato autoridade sobre você. Eu tenho autoridade para pedir a você aquilo que convém. Paulo é um apóstolo de Cristo. Alguém que foi levantado, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Paulo tem autoridade espiritual sobre a vida de Filemon e ele tem plena liberdade para ordenar aquilo que é referente ao que convém. O que convém, essa palavra aqui traduzida como aquilo que convém,
significa aquilo que é próprio, aquilo que está de acordo, no caso aqui, de acordo com a fé, está em harmonia com os valores cristãos. Paulo tem plena liberdade para dizer, olha, Filemão, você como um crente, você tem a obrigação, o dever de ser assim, assim e assim. Você precisa imitar o seu Senhor. Você precisa andar de acordo com as palavras de Jesus. Você precisa ser, por exemplo, alguém de perdão, alguém de reconciliação. Pois esse foi um ensino importante de Jesus. Ou não foi? Jesus, no sermão do monte, ele fala sobre perdão. Na sua oração, a oração do Pai Nosso, bastante conhecida, ele fala muito e coisas profundas sobre o perdão. Que o perdão, aquele que perdoa, demonstra que de fato ele foi perdoado por Deus. Paulo poderia fazer todas essas coisas, ele poderia simplesmente usar da sua autoridade e dizer, olha, Filemão, você tem o dever, a obrigação de perdoar a Onésimo. Você tem o dever, a obrigação de fazer isso diante de Cristo. Mas Paulo, ele não quer usar da sua autoridade. Ele diz, prefiro, todavia, solicitar. Prefiro, no entanto, pedir. Paulo não é um líder autoritário como nós vemos em muitas igrejas e em muitos lugares, que usam e abusam da sua autoridade, mesmo tendo, de fato, autoridade espiritual. Mesmo ele podendo, e não teria nada errado dizer a Filemão que fizesse aquilo que convém à fé cristã, que convém a um crente. Mas Paulo, ele prefere solicitar, em nome do amor, que Filemão haja dessa forma. Paulo, embora tendo direitos sobre Filemão, ele abre mão do seu direito de dizer a ele o que fazer, para pedir a ele que haja de forma amorosa para com Onésimo. Paulo, ao fazer isso, ele espera que Filemão faça o mesmo. Porque o que Paulo vai pedir é justamente que também Filemão abra mão dos seus direitos em nome do amor. Tudo em nome do amor, para que o amor seja exercido. E no texto grego, essa frase, há uma grande ênfase na frase sobre o amor. Paulo coloca em destaque, a forma como ele constrói a frase, ele coloca em destaque, em nome do amor, eu abro mão dos meus direitos e solicito ao invés de ordenar que você faça assim, assim e assim. Paulo quer que o amor seja a força motivadora por trás das ações de Filemão. Assim como Paulo está agindo da mesma forma, Filemão deveria ser motivado não pela autoridade que há no apóstolo, não pela ordem que vem do apóstolo, mas pelo amor a Cristo, pelo amor da igreja de Cristo, pelo amor que foi derramado no seu coração por Cristo Jesus. Ao invés de mandar como um apóstolo, Paulo prefere pedir como um irmão. Paulo prefere pedir como alguém que também foi alcançado por esse amor e sabe que Filemão foi alcançado por esse amor. Para que Filemão, mais uma vez, exerça o amor ao próximo que ele já tem demonstrado em sua vida. Paulo pede não como o apóstolo, mas como um idoso e como um prisioneiro por causa de Cristo. Paulo está aqui se colocando ao nível de Onésimo. Paulo, ele se coloca como, em primeiro lugar, um idoso. Ou seja, alguém que estava ali na casa dos 50 a 60 anos. O termo grego que ele utiliza indica uma pessoa que estava entre seus 50 e 60 anos, o que para a época era bastante coisa. O que para a época não eram muitos que chegavam nessa idade. A expectativa de vida naquela época era cerca de 30 anos. Então Paulo é de fato com 50, 60 anos, talvez você diga, eu não sou idoso, eu tenho essa idade, mas nessa época já era considerado um idoso. E Paulo estava preso numa prisão domiciliar por causa de Cristo. Ele era alguém que precisava de consolo e que precisava de ajuda. Alguém que estava necessitado de cuidados. Alguém que precisava ser consolado e ser ajudado para conseguir passar pela situação na qual ele se encontrava. Paulo se coloca de forma bastante humilde aqui. Perceba, ele não se exalta, ele não se coloca como o apóstolo. Ele se coloca como o prisioneiro, como o velho, como o idoso que carece de cuidados, que carece de ajuda. Por quê, meus irmãos? Porque a humildade, ela abre portas. O autoritarismo muitas vezes fecha. Muitas vezes quando nós tentamos fazer as coisas na força, na autoridade, ainda que certo, é mais provável que nós fechemos portas do que quando nós agimos com humildade, agimos com amor, mostramos e conversamos e mostramos às pessoas
porque aquela ação é a melhor possível, porque aquilo que estamos chamando eles a fazerem é a maneira correta de agir. Cristo fez a mesma coisa. Cristo fez isso. Cristo é a autoridade suprema, máxima, sobre toda a criação. Ele é o Senhor da criação, Ele é o Deus criador de todas as coisas que existem. Mas Cristo se humilhou, e Cristo veio em forma de servo, e Cristo nos chamou pelo seu amor. É isso que Cristo fez. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Cristo fez isso para que nós, que éramos escravos do pecado, fôssemos reconciliados para com Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós nessa noite é: será que nós estamos dispostos a renunciar os nossos direitos em benefício de outros? Filemão tinha direitos sobre Onésimo. Se Filemão quisesse não perdoar, castigar o seu escravo que havia fugido, nós já vimos sobre isso, Onésimo era o escravo que havia fugido do seu senhor. Se Filemão quisesse fazer, ele tinha toda a autoridade para isso. Filemão tinha o amparo da lei para isso. Mas ele é chamado aqui a abrir mão do seu direito em benefício de um irmão, em benefício de uma outra pessoa que agora é também alcançada por Cristo Jesus. Estamos dispostos a fazer o mesmo? Esse chamado é para todos nós. Para todos nós. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com os nossos direitos do que com os benefícios das ações que nós tomamos. Estamos mais preocupados com aquilo que nós vamos ganhar ou perder em uma determinada ação do que o que aquilo vai causar na vida do nosso irmão, do impacto que aquilo trará na vida do próximo. Será que estamos dispostos a abrir mão, às vezes, dos recursos, abrir mão, quem sabe, assumir uma perda financeira, se preciso for, em benefício de outra pessoa, em amor a uma outra pessoa? Lembremos também de que uma atitude humilde abre muito mais portas do que uma atitude autoritária. Não é porque nós estamos certos, simplesmente que as pessoas vão ouvir e vão seguir aquilo que nós falamos. Não é porque nós temos autoridade que as pessoas de fato seguirão e ouvirão. Mas quando elas verem em nós pessoas realmente, verdadeiramente preocupadas com o seu bem-estar, preocupadas com o que é justo, com o que é certo, com o que é correto, com uma atitude humilde diante deles. Por fim, devemos lembrar sempre que somos devedores no amor uns aos outros. Nós somos sempre devedores no amor. Se há uma coisa que nós devemos uns aos outros, todos os dias, sempre, por todo o tempo de nossa vida, é o amor. Que nós ajamos com amor para com as pessoas que estão à nossa volta. Mas no versículo 10, o apóstolo apresenta o seu pedido de fato. Ele diz assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo finalmente apresenta a razão da sua carta, porque ele escreveu para Filemão. Ele agora é mais direto no seu assunto. Ele diz: olha, eu estou escrevendo essa carta por causa de Onésimo, em favor de Onésimo, para que você demonstre amor por Onésimo. E ele apresenta quem é esse homem. Onésimo, ele é filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo foi um instrumento da sua conversão. Quando Paulo estava lá em Roma, estava preso nessa prisão domiciliar, como ele diz aqui, Paulo então teve algum encontro de alguma forma com Onésimo, e Onésimo ouviu do evangelho, e Onésimo creu no evangelho. Paulo considera, portanto, Onésimo como um filho seu, igual Filemão, porque Filemão também foi alguém que foi alcançado por Cristo,
através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. E Paulo quer mostrar isso, que nesse sentido, tanto Onésimo como Filemão são iguais. Ambos foram alcançados pelo mesmo instrumento. Paulo, o preso. Paulo, o prisioneiro por causa de Cristo. Ambos foram alcançados pela mesma forma. Porque em Cristo, eles são iguais. Em Cristo, um não é mais importante do que o outro. Em Cristo, um não é mais valioso do que o outro. Em Cristo, eles são iguais. Seja Filemão, que é um senhor rico, que é alguém livre, um homem livre, seja Onésimo. Ambos foram alcançados por Cristo. Ambos foram convertidos pela palavra do Evangelho. E ambos foram chamados por Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Lá em Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Cristo, todos nós somos filhos de Deus. Mas Onésimo, também é um filho em outro sentido, porque ele era alguém que estava cuidando do apóstolo Paulo, ajudando o apóstolo nesse momento em que ele estava preso, nesse momento em que estava aprisionado. Paulo olha para Onésimo e vê em Onésimo como um filho cuidando do seu pai mais velho. Como era dever dos filhos, de que quando chegasse a idade dos seus pais, eles cuidassem deles, ajudassem nas suas lutas, ajudassem nas suas dificuldades. E Paulo olha para Onésimo e vê justamente essa pessoa. É por isso que no versículo 11 ele vai dizer: antes ele te foi inútil. Antes ele te causou prejuízo. Antes ele te roubou, muito provavelmente, nós veremos mais à frente em outro domingo, muito provavelmente Onésimo roubou ao seu senhor, roubou a Filemão e causou prejuízo certamente pelo fato de ter fugido. Só o fato de ter fugido causou dificuldades, causou prejuízo ao seu senhor. Portanto, antes ele foi inútil. Mas agora ele é útil. Mas agora ele é útil a ti e também a mim. Paulo está aqui fazendo um jogo de palavras. Está fazendo uma brincadeira com o nome de Onésimo. Onésimo, não sei se vocês sabem, Onésimo em grego significa útil, que era um nome bastante comum para escravos. Os seus senhores davam esses nomes aos escravos que nasciam em sua casa, na esperança de que eles vivessem à altura do seu nome e que fossem pessoas úteis ao seu senhor. E Onésimo significa exatamente isso, alguém que é útil. Antes, ele era inútil, mas agora Onésimo mudou. Mas agora ele foi transformado. Em Cristo ele se tornou útil. Em Cristo Onésimo se tornou digno do seu nome. Agora ele vive à altura do nome que ele carrega, como um homem que é útil. Útil ao Evangelho, útil à causa de Deus, útil ao reino de Cristo Jesus. Ele se tornou uma nova pessoa em Cristo. Ele foi transformado, ele foi mudado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre Onésimo. Ele é uma nova criatura. Agora ele vive à altura do nome que ele carrega. Por outro lado, Filemão, o nome Filemão significa afeiçoado e gentil. Será que Filemão também viverá à altura do seu nome? Onésimo agora vive à altura do nome dele. Será que Filemão será afeiçoado, será gentil para com esse irmão em Cristo Jesus? Viverá à altura do nome que ele carrega? E eu faço essa pergunta para nós também. Será que nós estamos vivendo à altura do nome que nós carregamos? E talvez você diga: eu nem sei o significado do meu nome, pastor. Mas todos nós somos chamados aqui de cristãos. Nós somos chamados de crentes, de pequenos cristos. Porque é isso que significa um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo. E a pergunta para nós é: temos vivido à altura do nome de Cristo, o qual nós carregamos em nossa vida? Temos vivido à altura de Cristo Jesus, glorificando a Cristo, exemplificando sobre Cristo em nossa vida, mostrando ao mundo quem é Cristo e como Ele age em nós e através de nós? Nós temos vivido essa transformação de vida, de pessoas inúteis para o reino, inúteis para a causa de Deus, mas que se tornaram agora úteis em Cristo Jesus? Já que nós temos de fato vivido à altura desse nome? Há uma ilustração que eu gosto de usar,
Eu já usei em outros momentos, em outros lugares, né? Imagine você que em nosso país se tornasse proibido ser cristão. Imagine que se tornasse completamente proibido. A nossa corte dissesse, olha, não pode mais, quem for cristão vai ser preso, vai ser condenado e vai para a cadeia. Não pode ser cristão nesse país. Talvez chegue lá, mas ainda não, né? Mas imagine que hoje, a partir de hoje, o STF desse essa ordem. Imagine essa situação hipotética. E imagine que alguém que conheça você, talvez um vizinho, talvez um parente, te denunciasse para a polícia dizendo que você é um cristão. Fulano de tal, ele é crente, hein? Vão lá, prendam ele porque ele é cristão. E imagine que você, portanto, é levado ao tribunal e você está diante do juiz e as provas são trazidas diante dele para ver se você será condenado como um cristão ou não. A minha pergunta é, haveriam provas suficientes para te condenar? Ou será que você seria absolvido por falta de provas de que você é um cristão? Você seria condenado como cristão? Você seria absolvido porque não há provas suficientes de que você é um cristão. Temos vivido à altura do nome de Cristo, o qual nós carregamos? Não é pouca coisa, meus irmãos, sermos chamados de crentes, de cristãos. Não é pouca coisa. O que está sendo dito é que nós somos o povo alcançado e transformado por Cristo. Que nós somos as pessoas que estão sendo transformadas à semelhança de Cristo. Mas é isso que as pessoas estão vendo em nós? É isso que as pessoas enxergam na nossa vida? É isso que nós demonstramos ao mundo? Mas Paulo continua. Versículos 12, 13 e 14 dizem o seguinte. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo está enviando Onésimo de volta ao seu Senhor, está enviando Onésimo de volta a Filemão. E ele faz isso para cumprir a lei romana. Paulo precisa fazer isso para cumprir a lei que falava sobre reconciliação, que era importante nesse caso. Mas Paulo não está enviando, melhor dizendo, Onésimo como um escravo. Não. Paulo está enviando Onésimo como seu próprio coração. A palavra aqui traduzida como coração não seria exatamente coração, mas seria o seu interior, as suas entranhas, literalmente. É assim que Paulo enxerga. O que ele está dizendo com isso? Que Paulo enxerga Onésimo como parte de si mesmo. Onésimo é como parte de quem o próprio apóstolo é. Ele é parte de si. É como se ele fosse, de fato, o seu coração. E Paulo está correndo um risco aqui. Por que correndo um risco? Porque Paulo não sabe se Filemão receberá Onésimo bem. Onésimo também não sabe se ele será bem recebido. Não sabe como esse homem o tratará. Mas ele faz o certo, mesmo com todos os riscos, mesmo com os riscos que ele está correndo. Ele faz aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que a lei ordenava. Não era o desejo de Paulo. Paulo gostaria que Onésimo ficasse consigo mesmo. Paulo gostaria de mantê-lo ali para que o ajudasse como um encarcerado, para ajudá-lo no trabalho de evangelização, para ajudá-lo na propagação do evangelho. Seria muito difícil. Paulo estava preso. Lembre-se você, ele estava preso numa casa de onde ele não poderia sair. Ele estava, sim, pregando o evangelho, pessoas da corte, pessoas que faziam parte de Roma, dos mais importantes em Roma, estavam ouvindo sobre o evangelho, mas seria útil, seria importante alguém que pudesse sair livremente pela cidade, anunciando a Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que Onésimo é esse, que está fazendo isso no lugar de Filemão. Paulo está supondo, e ele sabe, ele entende que Filemão gostaria de ajudá-lo pessoalmente. Paulo está dizendo, em outras palavras, a Filemão, olha, eu sei que você gostaria de estar aqui me ajudando nessa situação em que eu me encontro. Eu sei que você, se possível, viria pessoalmente aqui para cuidar de mim, para ajudar na propagação do evangelho, mas eu sei que você não pode fazer isso. Eu sei que você não pode sair de onde você está, deixar a sua casa, o seu trabalho e vir me ajudar.
Mas Onésimo está fazendo isso no seu lugar. Ele está fazendo isso como um representante seu. E é assim que Onésimo é útil aos dois. Onésimo representa a ajuda que Paulo está recebendo de Onésimo. É como se o próprio Filemão estivesse ajudando. Se Filemão permitir que Onésimo volte para Roma e esteja com o apóstolo Paulo, é como se o próprio Filemão estivesse servindo. Contudo, Paulo não quer forçar a sua situação, não quer forçar que Filemão faça assim. Ele não quer que seja por obrigação, porque as coisas precisam ser feitas pela motivação correta. Tudo precisa ser feito pela motivação correta. Não basta fazer aquilo que é certo. Não basta fazer aquilo que é bom. Não basta fazer aquilo que é agradável. É preciso que a motivação por trás das nossas ações também sejam as motivações corretas. Também sejam as motivações certas. Também sejam as motivações que agradem a Deus. Filemão poderia simplesmente mandar de forma obrigatória, como se sendo obrigado pelas palavras do apóstolo Paulo. Mas Paulo quer que Filemão envie Onésimo, deixe que ele volte para Roma, porque realmente ama tanto a Onésimo quanto ao apóstolo. Paulo quer que ele faça isso voluntariamente e não por coerção. Porque é assim que as coisas em Cristo devem ser feitas, de forma voluntária, de forma a termos um coração grato diante de Deus. É por isso, por exemplo, quando nós falamos aqui sobre dízimos e ofertas, nós sempre falamos, olha, isso aqui não faça como uma obrigação, não faça como se fosse uma barganha com Deus, porque não vai adiantar nada. Você pode estar contribuindo, o que é muito bom, mas não ter proveito nenhum, porque você está fazendo pelas motivações erradas. Você pode frequentar a igreja todo domingo, o que é muito bom, mas não vai adiantar nada para você, porque você está fazendo pelas motivações erradas. Como se fosse uma barganha, ou como se fosse algo obrigatório. Você não faz por prazer, por gratidão a Deus. Não faz porque você ama o Senhor. Se é esse o caso, não adianta. Não adianta. Paulo não quer simplesmente que Onésimo esteja com ele. Paulo quer que Filemão ame a Onésimo, ame ao apóstolo e o envie, realmente querendo enviá-lo. É isso que o apóstolo quer. Perceba que ele não quer simplesmente chegar nos resultados. Não é o fim que importa. Os meios também importam para o apóstolo Paulo. Os meios também importam. As motivações também importam. Paulo quer que Filemão superabunde na bondade e no amor. Porque isso será benefício para o próprio Filemão. Paulo também está se importando com Filemão. Paulo também quer que isso seja bênção na vida de Filemão. Quer que ele seja abençoado pelo Senhor, porque está fazendo aquilo que é bom, de coração, motivado pelo amor e não pela obrigação. Que nós também façamos e sirvamos a Deus com as motivações certas, com as motivações corretas. Que façamos motivados pelo amor, pela gratidão ao Senhor, e não simplesmente como uma obrigação diante de Deus. Concluindo, meus irmãos, nós vemos aqui, agora entrando no corpo da carta, que Paulo está intercedendo em favor de Onésimo. Paulo é um intercessor. Paulo é alguém que se coloca como um mediador entre Filemão e Onésimo, entre aquele que é escravo e o seu Senhor. Sabe o que Paulo está fazendo? Ele está sendo um tipo de Cristo. Paulo está sendo um tipo de Cristo, pois Cristo é o nosso mediador. Ele é o perfeito mediador que se coloca entre Deus Pai e toda a humanidade. É por isso que ele veio para ser um de nós. É por isso que ele veio e se fez como um homem, se encarnou para ser o perfeito mediador entre Deus e nós. E ele também é o nosso intercessor, que vive todos os dias para interceder em nosso favor. Cristo intercede por nós diante de Deus Pai, todo momento, em todo instante. Talvez você não ore pela sua vida. Talvez você não peça a Deus pela sua vida, mas Cristo pede. Mas Cristo intercede. Mas Cristo fala de você junto ao Pai, pedindo aquilo que é necessário para o seu crescimento e para a sua edificação. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como Lutero coloca,
Somos todos onésimos de Cristo. Somos todos onésimos dele. Somos todos onésimos de Jesus. Ele é o nosso mediador e ele é aquele que intercede por nós e em nosso favor. E se ele faz isso por nós, façamos isso também por outros. Sigamos o exemplo de Cristo e de Paulo, como intercessores, como mediadores, para que haja sempre reconciliação entre os irmãos, entre as pessoas, e também como instrumentos de reconciliação entre as pessoas e Deus, levando a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.